Meu nome é Alessandra de Benedetto, eu sou professora da rede pública estadual, eu sou formada em física. A minha origem aqui no Brasil ela é muito recente. Meu pai era italiano, né? Então meus parentes italianos, uma parte, porque a grande maioria vive lá e eu tenho contato ainda com eles, as relações são muito fortes. Eles vieram para cá na década de 50, por parte de mãe, né? Minha mãe é brasileira, mas ela é filha de português, então já é uma imigração um pouco mais antiga, né? E então a minha infância, assim, meu pai ele sentia muitas saudades, né, da Itália, então eu cresci bem no ambiente assim italiano, né, da Itália meridional. Eu não sei, para quem assim não sabe o que é isso, é o sul da Itália. E assim, né, eu não sabia falar a língua nem nada, então eu cresci nesse tipo de família. Já a minha mãe, da parte portuguesa delas, agora que eu estou buscando saber mais, né? Já ela não trazia muita coisa, perdeu já essa história, né? Eu acho que isso é muito grave, né? Quando a gente perde a história, né, da gente. Porque eu acho que a história do mundo ela pode ser contada através da história das pessoas, né? Acho que isso é muito mais fidedigno, né? Verdadeiro, do que algumas histórias que são contadas por aí, né? Então, infelizmente, mas ela não perdeu, né, isso. Mas meu pai não, né? Ele ainda é muito ligado a essa parte da história dele. Então eu cresci nesse ambiente, eu sempre estudei a minha vida inteira, né, em escola pública e precisamente na rede pública estadual mesmo. Eu nasci no Pari, né, e depois eu fui morar no Mandaki. E eu estudava numa escola que, assim, ao lado tinha uma favela. E aí eu atravessava um riozinho, tipo um córrego, né, que agora ele está canalizado. E era assim, aquele esgoto a céu aberto, né? Isso me incomodava muito, porque meu avô, que é português, ele tinha uma relação muito forte com a terra. Então ele me ensinava coisas assim sobre cuidar da natureza, sobre que você pode plantar e tirar o seu sustento. Ele me explicava da importância das minhocas, dos seres vivos no geral, né? Então, e isso me fascinava muito, eu aprendi muita coisa. Ele fazia compostagem e hoje eu faço compostagem. Então, acho que essa relação que eu tenho com o meio ambiente, com essa coisa da sustentabilidade, vem desse meu avô. E aí me incomodava muito esse rio assim, todo poluído, sabe? Eu até peguei hepatite quando eu tinha 9 anos, mas muito tempo depois que eu fui entender que essa hepatite tipo A, né, que é aquela hepatite que não dá muito problema, provavelmente eu peguei essa hepatite daquele rio, né. Uma vez eu estava atravessando esse rio e eu lembro dessa cena, então tinha 2 crianças negras e elas estavam brincando naquele rio todo poluído, nadando ali, sabe? Não tinha ninguém por perto, ninguém estava cuidando delas, porque acho que os pais estavam trabalhando, ou eles estavam em meio a tantos problemas que eles tinham, que eles não podiam estar com as crianças naquele momento, né? E elas brincavam, se debatiam na água, né? Eu lembro que teve um momento que eu senti uma gota de água, a água dessa água cair em mim, mas eu não lembro exatamente quando foi, né? Não lembro também se está relacionado a esse episódio. Mas, enfim, eu sei que teve um tempo que eu tinha mais ou menos aquela faixa etária, eu adoeci, fiquei com essa hepatite aí. E eu não entendia por quê. Depois de mais velha, eu fui pesquisar e vi que isso era por conta de falta de saneamento básico e tal, né? E aí eu entendi, eu acho que eu devo ter me contaminado com aquela água. Então, imagina aquelas crianças que estavam, assim, bebendo daquela água, nadando ali, né? Ai, nossa, isso me deixava muito triste, porque, tipo, eu não consigo pensar, não é possível, crianças, né? As pessoas não naturalizarem, sabe? Que as crianças fiquem assim, né? As pessoas aceitarem que pode ter crianças que brincam no esgoto. Tudo bem. E eu, então, estudava nessa escola onde também estudavam as crianças dessa favela. Aí eu tinha muitos amigos, né? Ali dentro, e foi muito legal de estudar, eu gostei muito, né? Então, a minha infância eu tive bastante contato, assim, com a diversidade mesmo, né, de todo tipo, assim, né, ainda que meu pai, ele tivesse uma condição financeira melhor, né, mas a gente estudava lá, a gente nunca estudou em escola particular, não. Eu acho que por conta disso eu sempre tive um olhar para essa questão da desigualdade social, né, isso sempre me deixou muito aflita, né, porque a gente não pode ser feliz se o outro não está. Eu sei que alguém vai falar assim, então ninguém vai ser feliz, mas gente,
pode a qualquer momento acontecer uma coisa ruim com qualquer pessoa, até ela tendo dinheiro mesmo, e ninguém vai ampará-la. De repente, se ela estiver sozinha, a gente tem que entender que a gente faz parte de um todo, né? Que não é assim. Então, que se estiver bem para todo mundo, vai estar para cada um de nós também. Aí a gente está amparado, né? Essa é a minha maneira de pensar. Então, não adianta também para alguém tá tudo bem e para o outro está sofrendo. Enquanto tiver pessoas sofrendo, todo mundo está em perigo. É assim que eu penso. E eu não sei se esse modo de pensar veio dessa minha vivência. Minhas irmãs, meu irmão também eles estudaram na mesma escola, mas não sei, é que cada um interage de um jeito diferente, né, com as vivências e tipo essa maneira que eu interagi, não sei também se é a mesma para eles, enfim, né. Mas aí eu cresci numa escola assim, eu me formei, depois eu fui estudar no METEC, que é ali Albert Einstein também na rede pública estadual, e depois eu me formei. E nessa época, mais ou menos aí, era a época da ditadura militar, né? Mas sabe o que eu acho engraçado, uma coisa que eu penso? Que quando eu estudava naquela escola, o portão ficava totalmente aberto. Nós podíamos sair, eu lembro que eu ia até num lugar longe comprar um salgado, né? Porque era uma região bem residencial, pelo menos naquela época, e não tinha nenhum lugar onde podia comprar alguma coisa. Então eu tinha até que andar uns 10 minutos, né? Aí o intervalo, veja bem, são 20 minutos. Você tem que andar pelo menos uns 10 minutos, era assim, ir correndo para o lugar, comprar o salgado e voltar correndo, né? Senão o portão fechava. E se o portão fechasse, né? Tinha fechado. Então, mas assim, todo mundo entrava, sabe? Eu nunca lembrei de nenhum colega que ficou para fora do portão, porque não conseguiu voltar na hora certa, né? E ficava tudo assim tão aberto, os portões abertos. E agora eu sou professora, né? E é tudo assim com grade, é impressionante assim a mudança, né? Tudo com grade, eu acho isso assim muito curioso, né? Com a evolução assim dos tempos, como que pode acontecer isso, né? Tipo, é menos autonomia, é menos liberdade, é menos responsabilidade. Mas então eu estudei nessa escola e quando eu estava no 3º ano, então tem um tio meu, né? Que ele se chama Ítalo, e assim ele nasceu aqui no Brasil, porque essa minha família veio para cá, né? Assim, minha avó, mas ela voltou para a Itália, né? E ele foi junto. Ele, assim, adora o Brasil, adorava, ele não queria de jeito nenhum, ele foi arrastado para lá. Mas aí depois ele nunca mais voltou, né? E agora ele mora lá, né? Então naquela época, isso faz muito tempo, né? Uns 27 anos, alguma coisa assim. Quando a gente conversava, assim, às vezes por telefone, ele fala português, né? Ele falava assim para mim, por que você não vem aqui morar aqui com a gente? De repente você estuda aqui, porque você tem nacionalidade italiana, vem estudar aqui, porque veja, você está pensando, aqui não é assim como que é aí no Brasil. Porque aqui, Alessandra, educação é direito, todo mundo tem direito de estudar. Não é como aí no Brasil que a educação não é direito, então vem para cá para você ver. Então, naquela época, eu não entendia muito o que ele queria dizer com isso, porque estava meio naturalizado, né, na minha cabeça, que assim, tudo a gente tem que pagar mesmo, né, e que assim, porque se uma coisa é um direito humano universal, a pessoa tem que ter acesso, correto? Então, se só pessoas que, a partir de uma certa classe social aqui, né, que isso é muito marcado aqui na nossa sociedade brasileira, vai poder estar tendo acesso às coisas, né? Então, aquela coisa, naquela cultura, não é um direito humano, né? Então, na minha cabeça, não era um direito humano, né? Você estudar, e estudar com qualidade, assim. E eu não entendia muito isso. Mas eu queria bastante, assim, ir para um outro lugar, porque eu queria justamente entender essas diferenças, né? Como será que é nos outros lugares? Eu ficava sempre pensando isso. E eu falei, acho que vai ser legal, né, eu ir para um outro lugar e ver como é, já que eu tenho uma oportunidade, que a minha família mora lá e tudo, então eu vou. Então, minha família até que mora lá não tem poder aquisitivo alto não, viu? É todo mundo trabalhando bastante, né? Assim, pessoal, nossa, né? É batalha mesmo. Então, aí eu fui ficar com a minha avó, né? E assim, foi legal, né? Não sabia falar nada de italiano. Depois eu fui aprendendo assim, lendo, né? Bastante, porque o italiano é uma língua assim, bastante transparente, né? Então, muitas vezes o que você lê é como se fala também, né? Mais transparente do que o português. Aí eu falei, bom, então eu não saía muito de casa e não tinha muito contato. E a minha avó comigo falava em português, e quando não falava em português, falava em dialeto, né? De Saracena, que é uma cidade muito pequena,
que agora tem 3 mil habitantes a cidade, talvez na época ela tinha assim o quê? Uns 4, 5 mil. Então agora eu também entendo porque ela não falava muito italiano comigo, né? Porque para ela acho que era até mais fácil falar português mesmo, porque lá ela preferia falar no idioma dela, né? Que é o dialeto da cidade. Eu não saía muito, então eu aprendi assim lendo bastante, né? Aí depois eu fui para a faculdade, fiquei morando 1 ano lá com eles. E aí, gente, eu morando lá, eu me dei conta muito rápido de uma coisa, que eu não sabia da existência quando eu morava aqui no Brasil. Eu fui para lá quando eu tinha 18 anos. E essa coisa é a seguinte, que existia um rótulo com relação às pessoas do sul da Itália, que essas pessoas elas eram muito desqualificadas, né, em relação àquelas regiões mais do norte da Itália. E assim, eu não conseguia entender por quê. Inclusive, né, o meu pai é dessa cidade Saracena, que é da Calábria, né? E eu conhecia tanta gente meridional, porque eu só conhecia essas pessoas, né? Eu pensava assim, nossa, mas essas pessoas não são umas pessoas. São pessoas comuns, como todas as outras, estão trabalhando, estão vivendo, né? Tem as suas culturas, as suas comidas, mas suas diferenças, mas é só isso, né? E eu não entendia por que tanta desqualificação. E ficava sempre pensando nisso, né? E bem forte mesmo, né? Porque existe mesmo esse problema étnico, né? Então isso tem a ver com o curso, que são as relações étnico-raciais. Porque o que a gente tem, né? Eu percebi assim, que tem uma etnia muito grande, tem muitas etnias, né? E elas são todas gradativas. Então, aí eu fiquei pensando assim na questão do autoconhecimento. Então, quem sou eu? Por isso que eu falei da história no começo, né? Se a gente entende a história da gente, a gente entende a história do mundo também. Falei, primeiro, quem sou eu? Então, eu gosto de pensar assim, quando eu penso do meu lado italiano, porque do outro eu não sei muito, eu sou de uma etnia de brancos, né? Que não é a mesma do norte da Itália. Não sei se está absolutamente correto do ponto de vista histórico, né? Mas vou até expressar que eu tenho essa ideia, ela pode estar errada. E que essa etnia ali provavelmente tem muito a ver ali com a Magna Grécia, né? Que é aquele pessoal ali que está do Mediterrâneo mesmo, né? E ali no Mediterrâneo também a gente tem o norte da África, né? E eu vejo que a minha família italiana, eles algumas... vocês não vão estar percebendo muito isso, né? Mas, por exemplo, a minha irmã, sim, né? Meu irmão também. Eu tenho primas, né? Que isso é mais marcado, que tem traços árabes, né? A minha irmã tem até esses traços árabes, é mais pela minha mãe que é do lado português, né? Então ela é bem mais morena do que eu, né? Então eu percebo assim, nós somos lá de uma etnia de brancos já bastante miscigenada, né? Porque a gente tem toda essa variedade, né? E enfim, né? Então a gente pode pensar um pouco assim as coisas, né? Que nós temos essa variedade assim, e que ela aparece muito na coloração da pele, né? Porque assim, por exemplo, minha irmã é mais morena, meu irmão também, eu tenho um primo também. O meu avô português, ele era bem moreno. Eles parecem assim, sabe, árabes. Sabe aqueles árabes mais morenos? Nem todos, né? Porque tem árabes que também são têm a pele bem clara. Eles parecem aqueles árabes mais escuros mesmo, né? Então tem bastante isso na minha família, tem de tudo. E, enfim, né? Então aí eu ficava questionando muito, pensando sobre tudo isso, para tentar entender por que essas pessoas eram desqualificadas tanto, né? Eu lembro de algumas frases, por exemplo, frases do tipo, a gente não vai alugar para meridionais, porque não aluga nem para cachorro, coisas desse tipo. Aqui não se aluga nem para meridionais, nem para cachorros, mas isso acho que é da década de 70, viu? Agora não acontece mais, tá? Mas já aconteceu, a gente não pode esquecer, né, André? A gente precisa lembrar. E outras frases do tipo também, para baixo de Roma todos são negros. Todas essas eram frases que eu não entendia. Porque era se desqualificar, as pessoas eram tão desqualificadas. Ah, só podia ser meridional mesmo isso aí. Ah, essa pessoa assim, ela fica usufruindo dos benefícios públicos, sabe? Ah, esse povo não trabalha, fica usufruindo dos benefícios públicos, a gente fica sustentando essa gente, esse tipo de fala. Uma fala parecida que a gente vê aqui com relação ao Bolsa Família, com relação ao Nordeste também, e me doía muito isso, né, de ver as pessoas do Nordeste serem tratadas dessa maneira. Enfim, então toda essa desqualificação eu não consegui entender.
E o GD me ajudou muito, porque aí eu fui estudar bastante, né, no curso de formação. E aí eu comecei a entender essas coisas, e eu percebi que isso também tem relação com o poder, né? E eu estou certa de que tem mesmo. E depois, isso foi depois do GDE, né? Uma amiga minha que veio me visitar, ela me trouxe um livro, e é um livro muito polêmico, né? Ele fez muita polêmica lá na Itália. E aí sempre tem aqueles debates, né? Aquele povo todo, assim, fica todo mundo febril, né? Porque esses são assuntos que doem, né? E são assuntos que doem muito aqui no Brasil, mas não é só aqui, dói em outros lugares. Isso eu percebo que não é só uma coisa daqui, entende? É uma discussão que vai além mesmo de um país, né? E esse livro trazia uma outra visão. Ela assim, ia contrária a essa questão dessa desqualificação, porque aí entra a questão histórica da unificação da Itália, porque tem várias teses sobre a unificação, né? Eu até uma vez assisti um debate chamaram uma moça que era do Reino Unido, que ela era assim, especialista em história, na unificação. Engraçado que não chamaram nenhum especialista mesmo, assim, de história que pudesse ter uma posição contrária, chamaram um jornalista. Mas tinham especialistas assim que eram contrárias a essa ideia, mas não tinham aqueles a favor. Eu prestei atenção nisso, eu achei bem interessante, né? E assim, e aí então é um assunto muito delicado esse, né? Então o que esse jornalista, né, que é o Pino Aprile, trouxe, né, no livro dele? Qual é a polêmica que ele gerou? Porque tem uma ideia assim, né? Fomos lá salvar esses pobrezinhos aí do Sul, né? Porque eles estavam numa situação tão difícil. E esse livro contesta isso, diz que tem documentos históricos, que esses documentos... Então, a história contada pelas pessoas são documentos que eles não... Assim, a eles não é dado muito crédito, mas tudo indica que esses documentos trazem a ideia de que, naquela época, que isso tinha a ver também com a queda das monarquias, né? Tudo isso foi em 1800, né, por aí. Que naquela época não se estava tão ruim, não. Que ninguém do Sul queria ir embora, porque pessoas italianas no geral, tá? Isso do país inteiro, elas adoram a Itália, eu também adoro. Ninguém quer sair de lá não, viu? As pessoas gostam muito. Então é meio complicado quando você tem pessoas assim que têm uma identidade tão forte, ainda que sejam mais etnias, mas esses grupos entre eles têm uma identidade muito forte. A gente tem que lembrar que depois também começaram a ter essas imigrações, né? Então essas pessoas, elas estavam coesas, né? Então as pessoas querem, sabe, compartilhar, viver naquele lugar, né? Trabalhar para que aquele lugar se torne melhor, né? Então as falas eram, ninguém queria ir embora, né? Foi depois que as coisas ficaram difíceis. Então a acusação, assim, né? Digamos, a acusação, né? Como que se rebateu isso? Dizendo que que não é verdade, que todo mundo estava numa situação deplorável durante aquela época daqueles, nossa, eram os Bourbons. Os Bourbons não eram tão ruins, né? E até que ponto já não sei informar. E que, assim, se vivia muito bem, que não se cobravam tantos impostos, que tinha uma ideia de desenvolver, assim, o lugar. A relação dessa monarquia, dessa em especial, porque eu sei que isso não é uma coisa geral, dessa em especial ali com a região, não era uma relação, assim, de desqualificação com o povo e não era uma relação de exploração. Pelo menos é o que traz essa bibliografia, né? Agora, não sei. Então, aí eu comecei a linkar isso com o GD, né? Eu pensei, nossa, olha aí a relação de poder, né? Então, por que você desqualifica tanto uma pessoa? Eu sempre fiquei pensando nisso. Eu penso que às vezes a gente pode desqualificar alguém por se sentir culpado. Então, é muito fácil, né? Que você desqualifica o outro e você diminui a sua culpa, porque você fala assim, afinal não é tanto culpa minha, porque essa pessoa realmente também é culpa dela, né? É tudo mais culpa dela do que minha, né? Então tem esse lance que é um lance mais psíquico, né? Era uma resposta que eu dei. Então isso pode acontecer também, né? Porque aquelas famílias, né? Aquele pessoal que era o pessoal que tinha o poder, né? O poder do dinheiro mesmo, né? Que não eram a maioria das pessoas, tinham interesse de derrubar essas monarquias. E algumas precisavam ser derrubadas mesmo, porque elas eram, assim, cruéis, né? Tá? Mas, assim, a gente tem que perceber o que eu penso assim, né? Essa é a minha visão também. Não adianta também, você troca 6 por meia dúzia, você tira uma monarquia cruel e coloca uns liberais cruéis também, né? Que vão estar fazendo igual ou pior do que a monarquia, né?
E ninguém vai ter acesso do mesmo jeito e não vai ter mobilidade social do mesmo jeito, então, né? Então, é sobre... eu acho que tem relação com o turismo sexual, sim, que diz respeito ao Brasil, e aconteceu pessoalmente comigo umas coisas que eu quero relatar aqui, quero contar. E uma coisa pessoal mesmo, sobre o primeiro momento que eu comecei a perceber o quanto o racismo estava institucionalizado no país. Tá bom? Então, voltando assim a falar da questão das imigrações. Então, essa questão das imigrações também, acho que tem a ver também com essas relações de poder, né? Porque essas pessoas, elas ficam num estado de vulnerabilidade social muito grande por conta dos interesses, né, de pessoas que têm poder, né? Então, essas pessoas nunca vão pensar nas pessoas, né? Elas vão pensar nos interesses dela, né? Então, isso não importa se isso vai prejudicar milhões de pessoas, sabe? Não importa isso, né? Importa o que aquela pessoa o que essas pessoas desejam para elas. Eu posso estar enganada, mas esse é meu modo de pensar. E então, é muito triste, né? Você vê devido esses conflitos também, né? Árabes, né? Isso é muito sério, né? Conflitos, assim, da Palestina, né? De aquela retomada das terras. Isso também tem a ver com a questão do nosso curso, né? Porque o que você percebe ali? Uma ideia que ela é baseada numa ideia religiosa. Eu acho que tem ideias religiosas que são maravilhosas, como, por exemplo, você não pode explorar o outro, porque se você ama o outro como a si mesmo, como que você vai explorar alguém? Né? E essa é uma coisa que todo mundo devia olhar e ficar pensando nisso todos os dias, né? Antes de se relacionar com qualquer pessoa, né? Mas não é isso que acontece, né? No caso, as pessoas, elas usam as coisas religiosas do tipo, a gente fala agora das ideologias, né? Existem vários tipos de ideologias, né? Então, por exemplo, você tem uma pessoa assim que é muito ideológica, o que eu acabei de falar é uma coisa ideológica também, né? Se você ama o outro como a si mesmo, como você pode explorar essa pessoa? E é também ideológico falar assim, essa terra é minha, né? Olha, tá na Bíblia, sabe? É a terra prometida, né? Então, mas você vai pegar e tirar aquela pessoa que está lá, aquelas crianças, e essas pessoas vão para onde? O que vai acontecer com elas? Olha, isso não é problema meu, né? Isso não sei. Eu acho que Deus quer assim, porque como aquela terra é minha, Deus quer assim. São os desígnios de Deus, né? E se essas pessoas estão sendo tiradas, eu estou pensando talvez como pensam essas pessoas. Olha, eu não sei se é assim, mas eu tento explicar dessa maneira, né? Se as pessoas estão sendo tiradas é porque precisa ser assim, sabe? De repente elas não podem ficar naquela terra, talvez elas não mereçam estar lá, elas fizeram coisas que não são boas, porque as religiões trazem muito essas questões, né? Ah, fulano está sofrendo, mas acho que na outra vida, né? E coisas desse tipo. Então, eu fico assim, muito triste de ver assim, todas essas populações palestinos, né, vivendo há anos nesses campos, né, de refugiados, e tão desesperados, sabe? Eu acho que para uma pessoa sair com o filhinho dela e o filhinho morrer, como foi aquela travessia, sabe? Nossa, a pessoa se arriscar tanto assim, meu Deus, ela precisa mesmo fazer aquilo, porque a situação que ela está é muito difícil. Senão ela não sairia, não deixaria a cultura dela, ela não deixaria a terra dela, se ela não estivesse sofrendo tanto, né? E as pessoas que encaram isso como uma invasão de pessoas, eu acho que elas precisam parar para pensar um pouquinho, né? Imaginar que essas pessoas são pessoas, né? Elas não são só intrusos, invasores, elas são pessoas como você. E se você estivesse no lugar delas, troca um pouquinho a sua vida com ela, né? Troca a sua vida com ela, vê como é, né? Você é tão religioso, religiosa, se você é de verdade, você não vai ter problema para fazer isso. Você vai trocar na hora, porque as religiões, na sua essência, naquela parte que é bonita, né? Que é aquela da gente viver junto e se respeitar, não é isso? Então é você olhar para o outro com amor, né? Tentar entender a situação dele, se pôr no lugar dele, fazer uma autoavaliação de si mesmo, não é isso? Então, é isso que eu penso, sabe? É muito triste. E vai chegar uma hora, eu acho que isso tende a piorar, né? Porque não há respeito com o meio ambiente, né? Até hoje, eu falei de uma coisa de 27 anos atrás aí, sobre o saneamento básico daquele córrego, e o Tietê
tá péssimo, né? Eu não sei como que se tem coragem de passar perto do Pinheiros e as pessoas assim estarem... Não, parece que isso está naturalizado. Gente, isso não é naturalizado. O Sena é assim? Não é, né? Não pode um rio ficar desse jeito, sabe? Não pode ficar jogando esgoto assim. Não, tem que ter uma política pública para isso. Isso é emergencial, né? As pessoas ficam doentes. Até eu fiquei, né? Isso dá gasto público gigantesco para o serviço do sistema de saúde, para o SUS. Então, cuida das pessoas que você, né? Que você vai poder, sim, cortar muitos gastos, né? Cuida da saúde que vocês vão cortar muitos gastos. Se o problema é o gasto mesmo, existem soluções. Então, aí morando lá, né? Estudei. E assim, eu não voltei muitas vezes para cá, não. Eu voltei umas 2 vezes, até porque é caro, né? Eu não lembro em qual vez, né? Talvez na segunda, não sei, acho que foi na segunda. É que eu lembro que estava um pouco mais madura, né? Então, quando eu estava voltando para a Itália, né? No avião, sentou um moço assim do meu lado, né? E a gente começa a conversar, ele começou a conversar comigo, também fui conversando com ele. E foi assim muito tranquila a conversa, assim, né? Eu percebi que, enfim, ele estava muito curioso. Pessoas italianas fazem 2 perguntas que eu amo, assim, né? Que é assim, de onde você vem? Essa pergunta sempre tem. E assim, também, essa ele não fez não, porque acho que também aí era muita formalidade. Mas basta cair um pouco a formalidade, porque os europeus são bem formais, né? Aí eles perguntam para você assim, o que você almoçou e tal. Eu acho que é uma coisa para as pessoas assim terem mais proximidade umas com as vidas das outras, né? Uma coisa legal. Mas enfim, ele me perguntou de onde eu era, né? E aí eu respondi que eu era brasileira, que eu estudava lá. Então, aí a gente pode dividir essa conversa exatamente nesse ponto. A conversa até aí e a conversa depois do eu sou brasileira, né? E a partir daí o teor um pouco mudou da conversa, né? E aí ele começou a falar da exuberância aqui do Brasil. Exuberância assim no sentido, termo de exótico, né? Ai, o Brasil é um país tão exótico. As mulheres brasileiras são tão exóticas, né? E assim, a gente percebe que tem uma beleza assim nelas que você não encontra nos outros lugares, tal. Aí eu falei assim para ele, é mesmo, né? Por conta assim, é muito diverso mesmo. Eu não usei essa palavra, mas falei assim, é verdade, tem mulheres lindas mesmo. Tem umas meninas assim que ela tem uns corpos muito bonitos, né? Você está dizendo assim fisicamente, você quer dizer assim dos corpos dela? Ele né? Sim, estou falando isso. Aí eu lembro que ele usou uma frase do tipo, então, você viu os bumbuns que as mulheres brasileiras têm? Elas assim, aqui, eu não percebo muito isso aqui, né? Mas é diferente, né? Lá eu falei, é sim, tem umas moças que realmente, né? São muito, muito belas, né? E aí ele falou, e às vezes eu venho para o Brasil, né? Eu venho... Aí eu não lembro, acho que era Bahia que ele falou que ia, né? Eu já fui algumas vezes para Bahia, falei, né? Aí eu já comecei a perceber, né? Que tinha coisa estranha, assim. Falei, nossa, né? Tanto interesse nisso, né? Então, aí eu vou lá, e aí eu conheço umas moças, né? Aí, claro que ele não deu detalhes de como que era esse relacionamento dele com essas moças, né? Bom, até aí tudo bem, também não tinha levantado grandes hipóteses sobre isso. Até o momento que eu senti uma mão, assim, passando por trás das minhas costas, né? Bom, aí eu travei, assim, meio que fechei, assim, sabe? Aí essa mão insistia, né? Tentava subir, né? Ir para outros lugares, assim, do meu corpo. Bom, aí eu percebi que a questão era bem o foco, que era o corpo da mulher brasileira, né? E que era um rótulo também, né? Enquanto que, assim, brasileiras são mulheres que têm corpos acessíveis, né? Eu posso, assim, me arriscar aqui, com essa moça aqui que está do meu lado, né? Enfim, vai ficar tudo bem, né? Não há problema, não vai acontecer nada. Comigo, de fato, não aconteceu mesmo, né? Porque naquela época eu nem tinha em mente essas coisas de denunciar, né? Eu podia ter feito, assim, realmente um show ali, né? Dentro do avião, mas não fiz isso. Eu apenas me fechei e, assim, fiz ele perceber, né? Fiz algum movimento brusco, assim, que ele tinha que parar. Que não era para ele fazer isso, que a coisa não era bem assim, né? Que eu estava brava com ele,
e que não tinha mais papo com ele, que ele que nem se atrevesse mais a me dirigir qualquer palavra, que a conversa tinha acabado ali, né? Aí depois continuou a viagem, né? E aí ficou no silêncio e ele também não tentou mais. E na época também eu não sabia, né, muito dessa questão assim do turismo sexual, né? Eu acho que essa foi uma imagem, aí eu também posso estar equivocada, não sei, acho que foi vendida, né, em algum momento, né? Sobre assim essa facilidade, né, das mulheres brasileiras, essa facilidade de acessar seus corpos, né? É muito triste isso, né? Porque vale que nem aquela máxima, né? Se você ama alguém como a si mesmo, como que você vai fazer algo que não está dentro do consentimento dessa pessoa, né? Como você vai se atrever a fazer isso, né? Como você vai fazer isso com uma pessoa, por exemplo, antes de eu falar que eu era brasileira, a conversa estava indo para outros lados, sabe? Era uma conversa muito coloquial, uma coisa muito tranquila, né? Assim, foi só no momento que eu falei que era brasileira que isso tudo aconteceu. Então, enfim, sou eu mesma. É a mesma pessoa, né? O que fez essa pessoa mudar tanto o jeito de agir comigo? Então tem um rótulo aí, né? Tem um rótulo. Tem um rótulo que, assim, enfim, o fato dele, assim, ter certeza, né? Que talvez eu fosse cair nos braços dele e que tudo ia ser muito fácil, isso coloca ele numa posição superior à minha, né? Então, se você está numa posição superior ao outro, você só pode fazer isso se você está desqualificando o outro, né? Então, de novo, a desculpa. Eu desqualifico, né, você, e aí diminuo a minha culpa, né? Que nem eu falei assim da questão da população meridional, né? Eu diminuo a minha culpa, sabe? Se eu fui lá e, assim, suguei os recursos do lugar, porque esse lugar ia competir comigo, sabe, norte da Itália. Então, meus irmãozinhos, assim, das outras etnias ou do sul, né? Poxa, né? Aí a gente vai ter que brigar aqui. Quem vai ser o mercado consumidor, sabe? Quem que vai consumir, né? Enfim, né? Então, é sempre, se a gente pensar, existe mesmo, né? Uma relação, algo em comum entre essas coisas que parecem tão diferentes, né? Algo em comum. Então, teve esse episódio, né? Aí também aí eu voltei para cá. Então, eu conheci meu esposo, foi na Itália mesmo, que ele foi fazer um pós-doutorado, né? Enfim, mas eu ainda não conhecia meu esposo quando aconteceu esse episódio. Então, e depois eu voltei para cá, né? Eu voltei para cá e aí eu vou contar essas duas outras vivências, né? Então, uma delas também tem relação com essa parte do sexo, né? Então, eu tenho uma prima, assim, tanto eu como ela falamos italiano, né? Fluente, e aí ela teve uma proposta, assim, para trabalhar como intérprete. Sabe uma essas feiras que tem no AMB, eu lembro até que era uma feira assim, de materiais, de máquinas, que vai vender máquinas para trabalhar com plásticos, né? Alguma coisa assim. E aí ela não podia ir, eu fui, né? Aí eu fui em 2 ocasiões. Eu não lembro qual que foi primeiro, qual que foi segunda, enfim, né? Eu lembro que em uma delas, foi muito bom. Assim, eu fiz o trabalho, fui intérprete, conversei bastante com o senhor que havia me contratado, um senhor muito decente, sabe? Muito tranquilo. E teve um outro momento, né? A minha prima, ela me falou de um desses, né? Não sei qual que foi. Então, teve um outro momento que eu tive uma outra proposta dessas, né? Aí eu também aceitei. Aí, na época, minha filha tinha uns 2 anos. Isso deve ter, então, vou falar para vocês, foi há 17 anos atrás, uma coisa assim, 17, 18 anos atrás. E então, ela tinha 2 anos, aí eu fui também trabalhar, né? E fui intérprete, aí era uma outra pessoa, né? E aí eu fui intérprete, tranquilo, né? Isso é muito comum nessas feiras. E aí o moço, quer dizer, esse senhor, né, que havia esse empresário, não lembro assim, empresário, ele
Não, ele não. A pessoa que estava ajudando ele, que era alguém que estava assessorando, que era uma pessoa daqui, brasileiro mesmo, né? Ele chegou mais ou menos assim na hora do almoço, aí ele veio falar assim comigo, esse moço, e falou assim, olha, eles estão querendo alguém para sair no final de semana. Aí eu falei assim, nossa, é mesmo? Eu falei, você tem que sair assim no final de semana. Eu falei assim, então, aqui nos finais de semana eu fico com a minha filha, então não vou trabalhar assim como intérprete, mas é para ser intérprete? É para fazer isso? Não, é mais assim para a questão dele conhecer o lugar, dele passear assim pela cidade, por São Paulo, né? Mas, de repente, eu falei, eu tenho compromissos, tenho a minha filhinha, eu vou ficar com ela, né? Então, eu falei assim, mas se você não puder, eu vou chamar outras duas mocinhas. Aí eu pensei assim, né? Como assim duas mocinhas, né? Como assim eu vou chamar duas mocinhas para ficar passeando com esse senhor aí, né? Bom, enfim, né? Me deu a entender mais ou menos que era um passeio assim que poderiam rolar várias coisas, né? Aí eu falei, não, mas para mim não dá, né? Então pode deixar que eu vou falar para ele que para você, com você não tem esse tipo de coisa, né? E eu achei isso péssimo, né? Aí eu vou chamar outras duas mocinhas e eu vi as moças também. Então são aquelas duas ali. Eram umas moças, gente. Bom, como a gente está falando de relações étnicas, essas eram brancas, né? Eram umas moças brancas, eram umas mocinhas assim... Não tinham relação assim com a tal da exuberância física que aquele outro italiano falou, não. Essas eram moças assim, né? Com traços assim mais, né? Não tão assim, digamos, atraentes, né? Moças comuns assim, moças brancas comuns, mas elas eram novas, sabe? Elas, não sei, acho que elas não tinham, talvez elas não tivessem mais do que 20 anos. Tipo, isso que me doeu, né? Eu falei, nossa, isso me deixou muito triste. Porque essa questão aí, ela acontece muito, né? Eu acho que ela deve acontecer ainda hoje muito, né? Muito, muito, muito. Talvez agora não aconteceria mais desse jeito que aconteceu, porque precisa se reinventar o negócio, né? Para ele sobreviver, né? Conforme as pessoas vão percebendo as coisas, agora deve acontecer de outro jeito, né? Um jeito que dá para ser mais escondido, talvez. Enfim, não sei. Então, aí aconteceram essas duas coisas aí, né? E outro relato que eu quero passar aqui foi uma conversa que eu tive com o meu marido. Bom, então, eu queria muito voltar para o Brasil. Meu esposo é da Martinica, no Caribe. Então, ele é negro. E assim, ele preferia assim, ficar em Paris, né? Ele tinha como ficar lá. Porque ele estudou lá em Bordeaux, né? Então estava tranquilo. E também ele podia, ou mesmo ele preferia voltar para Martinica, o que ele queria mesmo, né? E aí eu queria voltar para o Brasil. Aí nós acabamos voltando para o Brasil, foi isso, trouxe ele para cá, né? Então ele, enfim, né? Não conhecia nada daqui, né? Mas assim, é uma coisa assim que é bem conhecida, acho que no mundo, que o Brasil é um país, né? Que tem, assim, há muitas pessoas negras que vivem aqui, né? É um país que tem uma cultura, assim, né? Cuja, assim, que tem muito a ver, né? Com a cultura africana e tudo, né? Então, isso está muito em nós, né? Enfim. E, assim, ele sabia disso, né? Acho que o mundo inteiro sabe. Então, assim, como eu falei para vocês, eu nasci no Paris. Depois, eu fui morar na Zona Norte, eu cresci lá, né? No Mandaki, né? Onde tinha essa favela, era perto dessa favela. Aí, quando eu fui para a Itália, minha família morava ainda no Mandaki. E aí eu fiquei morando muitos anos, eu fiquei muito tempo na Itália, né? E então, meus pais, depois teve um momento da vida deles que eles foram morar na Zona Sul. E, enfim, né, eu cresci em meio a muita diversidade, né, de todo tipo, né? Mas lá na Zona Sul não tem essa diversidade tão grande. Mas sabe, eu nunca tinha me dado conta disso. Só um pouquinho, mas meio que eu não queria muito olhar e não pensava muito nisso, sabe? Tudo bem. Aí nós fomos morar lá com os meus pais, ficamos lá na Zona Sul. Aí um belo dia, meu esposo me fez uma pergunta. E ele me fez essa pergunta
que eu preciso contar para vocês, porque se eu não falar isso, alguém pode pensar, fantasiar que ela tenha sido uma pergunta irônica, mas ela não foi. Foi daquelas perguntas que as crianças fazem só para entender. Vocês sabem de que pergunta eu estou falando, né? Aí ele olhou assim para mim e falou assim, olha, falam muito por aí, né? É conhecido que no Brasil há muitas pessoas negras. Só que eu cheguei à conclusão que isso não é verdade. Aí eu falei assim, como não? Estava quase ficando brava com ele. Como não, né? Como ousas? Queria dizer assim. Aí ele falou assim, você está vendo alguma pessoa negra aqui nesse bairro? Aqui eu já andei bastante por aí, né? Eu já conheci assim, a gente ia assim, ele tinha ido lá para a Avenida Paulista, sabe? Esses lugares aí, né? Mas não vejo tantas pessoas negras, eu vejo poucas, na verdade. Então, eu acho que não é verdade que tem bastante pessoas negras que moram no Brasil, não. Eu acho que a maioria é branca mesmo, né? Porque não estou vendo. Aí, tudo bem, ficou assim essa pergunta, certo? E tudo bem, né? Eu também nem acabei respondendo, mas sabe, naquela escola que eu estudava, tinha muitas, né? Acabei não falando, mas eu sabia disso, né? Só que eu não toquei nesse assunto naquele momento. Aí passaram assim meses, viu? Talvez até mais, eu não sei dizer para vocês quanto tempo. Aí ele foi fazer um pós-doutorado na USP. Ele conseguiu fazer um pós-doutorado lá, ele foi lá. E aí chegou, aí depois de um bom tempinho que ele estava fazendo esse pós-doutorado, né? Que ele já tinha assim aprendido bastante coisas do lugar. Ele chegou para mim e falou assim, lembra aquela pergunta que eu te fiz? Ah, qual? É aquela, né? Que eu, assim, achava que não tinha pessoas negras aqui no Brasil. Falei, lembro. Agora eu já tenho a resposta para essa pergunta. Falei, é mesmo? Fala. Fala então a resposta que você tem. Eu vi onde moram as pessoas negras aqui do Brasil. Elas moram, por exemplo, eu vi que lá do lado da USP tem uma favela, né? E essa favela, ela assim, muitas pessoas que trabalham na USP, elas moram lá nessa favela, né? Só que, olha, eu percebi também que elas trabalham na faxina, né? Elas trabalham na jardinagem, na limpeza. E é principalmente isso, porque eu conheço muitos professores da USP e não tem, assim, professores negros. Bom, talvez tivesse de vez em quando aparece um outro, né? Mas vamos dizer que nunca teve nenhum, né? A gente sabe que teve, mas a gente tem que ver no sentido da proporção isso, né? Proporção das populações, assim. Então ele disse para mim, então, agora eu já sei. Eu sei que essas pessoas, eu sei agora onde elas moram, né? Elas moram nas favelas. Ele queria dizer assim, né? Elas estão segregadas, né? Elas não têm acesso, né? Aí algumas pessoas ficam bravas, né? Como assim? Porque eu também fiquei, viu? Você aí que fica bravo, eu também fiquei bravo que nem você. Porque eu também falei para ele, nossa, que é isso? Porque no fundo, né? Isso é um indicador do que existe racismo e que o racismo está institucionalizado e tão naturalizado que as pessoas nem percebem, né? Assim como eu também. Estava na minha frente, porque eu estudei numa escola dessa, depois eu morei um pouco nesse bairro. Eu morei nos dois mundos, né? Eu morei nos três, aliás, né? Desses do meu universo. Eu morei nos... Então, eu sabia disso, né? Mas eu também não queria ver de jeito nenhum. E fiquei brava. Eu fiquei tão brava com ele, mas sabe aquele bravo assim? Que não é assim, é aquela coisa assim, como se tivesse uma coisa dentro de uma caixa, essa coisa estivesse lacrada. Uma coisa assim como ninguém pode abrir e olhar, sabe? Ou mexer. Ninguém tem permissão, né? Então, parece que é isso, né? Aquele coisa que paira no ar, né? Ai, ninguém pode falar desse assunto, ninguém... E assim, o que ele fez, né? Ele pegou essa caixa, abriu essa caixa, colocou ela na minha frente e ele fez isso de uma maneira muito tranquila, com muita calma, sabe? Não estava nervoso, não estava revoltado, com muita simplicidade, como aquele olhar da criança que tenta entender como as coisas estão relacionadas, né? E ele mostrou, olha esse fato, tá vendo esse fato? Ele tá aqui, né? E isso mexeu comigo demais, né? Porque não tinha saída, eu tinha que olhar para aquilo. E eu não queria.
E eu fiquei brava com ele, né? Não é porque eu sou uma defensora do racismo, é porque o racismo me dói tanto que eu não queria acreditar que isso estivesse tão institucionalizado, enraizado, isso tivesse penetrado tanto até em mim mesma, que nem eu, que tinha a possibilidade até de olhar para outras coisas, tinha pensado sobre isso. E isso me fez muito mal. Mas não pense que foi naquela hora que eu me dei conta de tudo, porque eu fiquei num conflito existencial por conta disso. E demorou, entendeu, para eu sair dele. Não foi o dia seguinte, né, virei uma ativista, sei lá, dos direitos humanos ou coisa parecida, ainda que vocês devem ter percebido que eu sempre fui atenta a essas questões, mas me faltava um pouco juntá-las, né? Juntá-las nesse ponto que me ajudou muito a minha própria história, né? Porque eu venho de uma história também que é uma história de sofrimento, que é uma história de uma guerra, né? Que foi a unificação da Itália, aquilo foi uma guerra, né? Não foi uma libertação do lugar, entendeu? Foi terrível. Aquilo, toda guerra tem coisas horríveis, todo mundo sabe disso, e aquela guerra não foi diferente. É estupro, sabe? É morte, é tortura, é tudo isso que tem nas guerras, né? Que a gente sempre fica achando que não vai acontecer de novo porque nós estamos evoluindo agora, mas não é bem assim, né? Porque quem tem a coragem de olhar para as caixas pretas que são abertas na frente, né? Mesmo que você ficar bravo, sabe como eu fiquei, continua pensando nisso. Tome seu tempo, mas não para de pensar. Que aos poucos você vai ver que as coisas elas vão ficar para você assim, você vai conseguir ver, entendeu? Você vai conseguir entender. Só que você não pode, assim, fechar a caixa e pôr ela no canto e virar as costas para ela e nunca mais olhar para ela. Mesmo que ela te dá medo, né? Se você não consegue olhar toda hora, que isso te causa muita angústia, olha de vez em quando. Quando alguém fala alguma coisa sutilmente, que não é direto para você, aí nesse momento você pode pensar sobre isso, sabe? Ninguém tá te perguntando assim, que nem agora. Eu tô num cara a cara, né? Eu mesma tô falando as coisas que eu pensei para vocês todos. Eu tô compartilhando isso. Eu tô muito tranquila, né? Mas nem sempre foi assim. Eu tô tranquila agora. Então, se o seu momento é que você precisa ouvir os debates, pensar sobre isso, não quer muito se expor, ficar até um pouco bravo ou brava, fica também, sabe? Mas eu só te peço para você não parar assim, para não pegar e jogar a caixa fora, não tirar ela assim, deixa ela sempre ali, tá? Olha de vez em quando para ela e vai pensando aos pouquinhos sobre ela no seu tempo. Então, as minhas filhas, né, elas, assim, sofreram bastante. Elas sofreram muito. Uma delas, ela sofre mais, né? A outra, acho que é a questão da personalidade, né, delas. Sofre também, mas, ou talvez não dá muito a ver, sabe? Uma acaba mostrando mais o sofrimento, a outra menos, digamos assim, né? A minha caçula, né? Uma coisa que me vem em mente agora, porque assim, né? Nós sempre conversamos muito, né? Sobre todas as coisas e até eu chegar assim, em pensar todas essas coisas que eu contei para vocês, isso demorou muito, né? Eu tenho 47 anos, né? Quase, né? Então, é uma vida pensando sobre as coisas para a gente, né, chegar a ter uma ideia assim de como é o mundo, né? Mas eu sempre fui muito assim de conversar de tudo com elas, né? E eu nunca, eu fiquei tão brava porque eu não queria acreditar que o racismo pudesse ser essa coisa tão institucionalizada, porque é uma coisa horrível, entendeu? É uma coisa horrível, né? Então, a gente sempre na nossa família nós fomos assim, de não aceitar coisas assim que pudessem desqualificar. E assim, mas algumas vezes nós fizemos isso. Mas nós fizemos como aquelas pessoas que fazem porque não sabem, né? Muita gente faz sem querer, porque não sabe, né? E acaba reproduzindo. E eu também fui bastante uma dessas pessoas e algumas vezes eu posso até ser sem saber, né? A diferença é que quando alguém fala, ai, Alessandra, você está sendo assim, aí eu já não vou mais ficar brava, eu vou parar e pensar, nossa, né? De repente eu falei alguma coisa que está tão embutida em mim que eu nem percebi e eu estou contribuindo para uma coisa que não vai trazer um bem-estar para as pessoas, né? Mas, enfim, a gente sempre foi muito assim, como vocês estão vendo agora, sempre de conversar sobre tudo e tal. Assim, entre nós, né, sempre valorizei muito, né, as minhas meninas.
sempre as valorizei muito, sempre do meu modo, sem saber tanta coisa, eu valorizava muito essa questão da diversidade, sabe? Porque para mim é como uma liberdade também, uma liberdade de você, porque senão você fica sempre preso nesses rótulos, né? Também, quando você se liberta disso, é tão bom, porque você passa a se relacionar com o outro de uma maneira mais paritária, sabe? E muita gente acha que isso é ruim, mas não é. Porque você é tão livre, o outro é tão livre e é tão bom. Eu acho que isso tem muito mais a ver com amor do que qualquer outra coisa, né? Então tem sempre essa coisa do amor, né? Das nossas ações estarem sempre baseadas no amor de verdade, né? E aí a gente sempre conversou de tudo. Então elas, assim, reconheciam a pele delas, né? Elas reconheciam tranquilamente que elas tinham um certo tom de pele, né? Que não era da pessoa mais branca nem da pessoa mais negra, mas elas sabiam, tinham a consciência, né? Dessa pele. E a minha caçula uma vez me contou assim, que uma vez, isso foi por conta das conversas mesmo da formação do GDE, porque eu fui conversando com ela, né? E ela falou assim, olha mãe, uma vez, sabe quando vocês iam fazer compras? Antigamente, né, no Extra, tinha um lugar onde você podia deixar as crianças, né? Muita gente deve lembrar disso. Aí eu fiquei lá, né? E aí, sabe, tinha lápis de cor, né? E tinha uma menininha, ela estava assim, para vocês terem uma ideia, ela estava no ensino fundamental 1, né, ainda. Falou, e ela lembra disso, porque ela me contou isso, ela já estava no ensino médio, né? Então, e ela lembra, isso marcou ela. Falou assim, tinha uma outra menina que estava comigo e nós estávamos brincando juntas, estávamos desenhando. E nós íamos desenhar a nós mesmas. Aí eu estava me desenhando, eu estava procurando um lápis de uma cor, porque eu não conseguia achar um lápis que tivesse uma cor como a minha, né? Então eu estava procurando e estava conversando com essa coleguinha, essa outra criança, que inclusive, mamãe, é como eu. Ela tem o tom de pele como o meu. Ela não é uma pessoa rosinha, não, né? Também não era uma pessoa negra. Aí, vamos pintar de rosa, aquele, né, que todo mundo usa. Aí ela pegou, olhou assim, mas essa cor não é a minha cor, né? Eu tenho outra cor, e aí ela queria pintar de marrom, tem outra cor. E a outra menininha, ela não queria, né? Aí eu lembrei de uma das videoaulas que eu vi, de uma professora que estava falando de um trabalho, essa questão do reconhecimento, né? Das próprias características físicas, que a gente tem uma nuance disso, né? É uma gradação mesmo, né? E a gente precisa olhar para isso com carinho, né? Valorizar. E ela dizia que as crianças sofriam com isso. Aí, agora eu falei de sofrimento, que nem aquela vez que eu fui para a Itália, eu estava na Itália ainda, e eu fui visitar uma catedral no norte da Itália. E aí um moço também começou a conversar comigo, e aí eu sabia que ele ia me perguntar de onde eu era, e eu não queria. Porque eu estava no norte da Itália, e ele ia me perguntar, e eu ia falar que eu era da Calábria, que eu era meridional. E eu sei que existe o rótulo e o preconceito, então naquele momento eu entrei em sofrimento. Aí eu tentei de todas as maneiras fugir daquela situação. A gente fica tão desesperado, sabe? É uma coisa que incomoda tanto a gente. A gente para de se desesperar quando a gente entende o motivo. Que nem agora eu entendi o motivo. Então não acontece mais, né? Agora eu não faço assim não, porque eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu também não vou fazer assim porque eu não sou pior do que ninguém, certo? Eu vou olhar tranquilo. Olhar para a pessoa com respeito e quero que ela me olhe com respeito, né? Então, e naquele momento eu não entendia bem as coisas, então eu queria fugir daquela situação, né? Eu queria fugir daquele rótulo que me desqualificava, porque ninguém gosta de ser desqualificado. E aí eu lembro que eu digo assim, eu tive a coragem de responder aquilo, né? E é uma coisa que eu me arrependo de ter dito. Eu disse assim, então, é que assim, eu nasci no Brasil, né? Querendo dizer assim, olha, eu não tenho muito a ver com isso não, né? Como se pudesse fazer uma coisa dessas, porque a minha família inteira, a grande maioria, mora na Calábria, sabe? Então não tem essa, eu nasci no Brasil, mas meu pai é calabrese. Não tem isso, todo mundo, né, sabe que não procede. Mas olha só que resposta que eu fui dar para conseguir fugir, né, dessa questão da desqualificação. É difícil. E essa criança
Isso, né? E essas crianças do depoimento, né? Sim, também eu me vi, quando eu ouvi aquela professora contando isso, eu me vi como aquelas crianças. Eu senti, só que tem uma grande diferença. A diferença é que esse sofrimento eu senti em alguns momentos da minha vida, enquanto que aquelas crianças, elas sentem a vida toda, né? Sentem a vida toda. Então essa que é a diferença. Se eu não aguentei sentir aquele sofrimento nem um pouquinho, né? Eu fico pensando nas pessoas que têm que aguentar esse sofrimento. Então, precisa mudar. Tipo, não são as pessoas com as suas características, sabe? Não é isso que está errado, porque isso é diversidade, né? O que precisa mudar é o nosso jeito de pensar, essa cultura que a gente tem, né? Mas, enfim, então como as minhas filhas se deparam? Então um indício disso, né, que ela ficou assim, bastante intrigada com isso, né? Porque, enfim, né? Ficou intrigada, minha pele é marronzinha, né? Por que que o marronzinho claro, digamos assim, por que que eu não estou achando assim? Por que que eu tenho que me pintar de rosinha, né? Por que que eu não consigo achar mais marrons, mais tons de marrom? Porque eu tenho que misturar os lápis. Então ela me contou isso. Então como que ela é agora, né? Então ela é assim, bastante, ela discute muito essas questões, né? Antes de eu fazer o GD, por exemplo, minhas filhas me ensinaram muitas coisas sobre sexualidade, sobre homofobia. Elas que me ensinaram. E elas, sobre isso, eu sabia nada mesmo, né? Eu nunca fui uma pessoa, sempre pensei essa questão muito da gente ter o respeito pelo outro, então nunca fiquei me preocupando muito com essa questão das orientações sexuais que existem, mas eu confesso que não sabia nada sobre o assunto. Mas eu lembro que elas que me ensinaram, porque elas trouxeram discussões para dentro de casa, né? E aí eu fui estudando, então logo depois foi o GDE, né? Eu estudei bastante lá e aí comecei a conversar bastante com elas. Então essa vivência da gente, assim, as conversas, né? Que nós tínhamos, eu percebi que as levou a olhar para o mundo de uma maneira diferente. E também o fato da gente, assim, acho que sempre nós valorizarmos bastante, né? Ambos. E uma coisa que elas falavam também, quer ver? Que elas não tinham referência aqui no Brasil. Porque, todo lugar que nós vamos, né? São sempre pessoas brancas, porque sua família é branca, porque os amigos e as amigas aí são brancos. E aqui no Brasil a gente não tinha muita referência disso, mas nós tínhamos muita referência da nossa família no Caribe, né? Porque lá são todos negros, né? Existem brancos que moram lá, franceses, né? Mas é uma minoria perto da população, né? Então elas tinham, né, essa referência. Então elas tiveram sempre as duas referências. E qual é a diferença principal nas referências? Porque aqui elas não tinham, mas lá, por exemplo, as pessoas negras estão bem, sabe? Bem de vida. Então pessoas negras são médicas, pessoas negras são professoras, pessoas negras são administradoras de empresa, pessoas negras são empresárias, assim, entendem? Pessoas negras também trabalham na limpeza, pessoas negras trabalham nos restaurantes também, pessoas negras também são donas de restaurantes e de lojas, entendeu? E pessoas brancas? Também há pessoas brancas, em sua maioria francesas, que são donas também de restaurantes, de lojas. Mas você também tem referências, sabe? Você tem várias referências, na verdade. Então, eu acho que elas não entendiam muito o que elas sofriam aqui. Elas ficavam sem entender, porque elas, como assim, né? Como assim? Por exemplo, quando elas estudavam, uma delas me falou assim, a caçula mesmo, né? Que a caçula é aquela que, assim, tem o sofrimento também, né? Eu estou até contando alguns exemplos, mas ela lida de uma maneira mais, né? Acho que consegue fazer doer menos nela, não sei, né? Mas, enfim, ela disse que
tinha umas roupinhas, né, que eram da minha sobrinha, e umas roupas muito lindas, coloridas, floridas, né, e eu e meu marido, nós gostávamos muito dessas roupas. Então eram roupas assim, que tinham assim talvez, bom, para nós, né, que assim vivemos em mais lugares, sabe o que acontece quando você acaba tendo contato com mais culturas? Você perde um pouco essa referência daquela coisa muito fechada, sabe? Então você começa a achar várias coisas bonitas e interessantes, porque você perde essa referência. Então, por exemplo, nós achávamos roupas bonitas e roupas, né, tipo o que todos usavam, né? Os franceses também gostavam desse tipo de roupa florida, colorida, sabe? E as pessoas lá do Caribe também, né? Eram umas roupinhas muito lindinhas mesmo, eu gostava muito. Então, em algumas ocasiões que não precisava ir de uniforme, né? Ela tinha ido com uma dessas roupinhas, né? Um shortinho. E aí eu lembro que ela falava para mim assim, que as roupas eram de pobre. Eram roupas de pobre, que eram roupas diferentes, que eram roupas não sei o quê, e que também ela não entendia. Eu mesma não conseguia entender, porque como eu tinha perdido um pouco dessa referência cultural, eu tinha dificuldade, assim, falei, nossa, mas são umas roupas tão bonitas, eu gosto tanto, né? Por que será que as outras crianças, que foram crianças que falaram isso, não foram adultos, pessoas adultas, as crianças que falavam isso para ela. Eu falei, nossa, por que será que as crianças não gostam? Aqui no Brasil a gente gosta de cor também, a gente gosta de coisa colorida, né? Por que será? Na época também eu fiquei confusa com isso, fiquei triste, eu não conseguia entender por quê. Quando eu fiquei sabendo, né, do processo seletivo, e eu fiquei muito assim, interessada, porque eu queria muito estudar essas coisas. Eu sentia que eu precisava, né? E achei maravilhosa assim, a ideia, eu fiquei animada tal, e foi assim, ótimo. Ótimo porque acho que assim, foram muitos os legados. Bom, primeiro porque eu comecei a olhar para mim mesma, é a questão do autoconhecimento, né? Que a gente começa a olhar para si próprio, entender quem a gente é. Gente, a gente precisa entender quem a gente é, sabe? Eu penso nessa gente brasileira tão linda, né? A gente tem que perguntar. Eu me perguntava, quem sou eu, né? Quem são vocês? Sabe? E a gente olhar a nossa história, tentar até onde a gente conseguir, né? Porque lamentavelmente vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir mais. Mas até onde der para montar esse quebra-cabeça, montem. Vale a pena, sabe? Mas enfim, então essa questão do autoconhecimento, também, né? A questão de eu saber mais mesmo dos assuntos, e como eu comentei aqui, minhas filhas haviam trazido discussões, né, sobre a questão da sexualidade. E assim, os jovens, os adolescentes, eles são incríveis, né? Ainda que seja difícil para eles acabam falando muito mais do que a gente, né? E então, aí elas trouxeram essas questões, os debates, as conversas, tal. E aí eu percebi assim que eu precisava saber mais do assunto, né? Me deu medo, porque eu falei, nossa, eu vou ser tutora e eu não sei muito sobre esse assunto aqui, principalmente esse da questão da sexualidade. Nossa, eu preciso estudar muito isso, né? Mas ao mesmo tempo eu me enchi de coragem e falei assim, não, mas eu vou estudar, eu vou ler bastante, né? Eu vou ler, tem aqueles livros, né? Eu tenho até eles, falei, nossa, eu vou ler esses livros, né? Eu vou estudar, porque aí eu vou poder pensar sobre mim mesma, sobre as coisas, eu vou poder conversar melhor com as minhas filhas, porque elas me trazem questões, eu não consigo debater, eu fico assim sem argumentos, né? Eu fico sem argumentos porque eu não sei, né? Então aí eu fiz a formação e eu achei essa formação fantástica, adorei. Nossa, gostei muito, né? E aí também o trabalho como tutora acho que foi muito bom. Porque assim, conversar com as pessoas, gente, como é bom conversar. A gente fica não querendo conversar, a gente tem medo, né? Eu também tive medo, né? Deixei a caixa preta lá, vocês lembram que eu falei? Mas a gente deixa a caixa preta lá, vai olhando, vai se aproximando dela devagar, né? Para você poder abrir, ver o que está dentro, escondido ali. Mas a gente tem medo mesmo, né? Mas é bom, sabe? É bom conversar. E aí elas foram me contando, assim, dos diários, e eu fui podendo perceber,
fui linkando tudo aquilo com o que eu tinha lido ali no curso, sabe? Eu ficava pensando, nossa, né? Puxa vida, né? Olha como faz sentido essa relação entre essas coisas aqui. Olha como faz sentido a relação entre aquelas outras coisas ali. Fui pensando tudo isso e, enfim, né? E pensando como era bom poder conversar com as professoras, né? E elas traziam coisas tão maravilhosas sobre as crianças, sabe? Sobre os projetos que elas faziam com as crianças, os projetos de intervenção, a ternura com que elas falavam, tão afetuosas, né? As reflexões delas sobre assim, o crescer, sobre as crianças, essa questão também de organizar as filas, né? Teve mais de uma que falou dessa questão de pôr tudo assim, fila para meninos, fila para meninas e outras coisas. E os projetos de intervenção que elas pensaram para estar olhando de outro jeito, avaliando de outra maneira, né? Isso tudo, pensando de outro jeito. Vamos pensar um pouquinho de outro jeito. Foi tão bom porque foi enriquecedor demais para mim, né? Foi maravilhoso mesmo. E a Fernanda, essa cursista, sim, ela trouxe também contribuições muito importantes, né? Ela falou bastante assim dessa questão da relação dela mesmo com o pai, né? Então teve um diário que ela me falou muito claramente e eu também me identifiquei muito com ela. Afinal, eu e Fernanda temos coisas em comum, né? Tipo, eu sou mãe, né, de crianças afrodescendentes, né, mestiças. E também e ela é filha, né? Então nós temos muitas coisas em comum, porque o olhar que tinham para o pai dela é também o olhar que tinham para mim. Claro que de uma forma muito mais sutil, mais delicada, né? E nós sabemos por quê, né, gente? Para ele era muito mais cruel e dura, né? Mas a ideia, na verdade, comigo era um pouco diferente, né? Falava assim, nossa, mas você é mãe delas? Você é mãe delas? Aí eu falava, sou sim, né? Aí eu queria até que a pessoa perguntasse, nossa, mas você está com dúvidas? Pode perguntar por quê? Por que você tem essa dúvida, né? Você quer perguntar se elas são adotadas? Você quer perguntar se eu sou casada com uma pessoa negra? Se eu sou afrodescendente mesmo? Você quer perguntar isso? Pode perguntar, eu te explico tudo, né? Às vezes eu pensava assim, mas as pessoas não perguntavam, né? Acho que elas tinham medo, né? Que elas tinham medo, certamente, né? Tá vendo? A gente precisa conversar, né? Então, e sobre a minha trajetória, então, como tutora, já falei, né? Eu aprendi, então, muitas coisas com a Fernanda, maravilhosa, mando um beijo para ela, fantástica, muita saudade. E com os outros diários também, olha, são coisas assim, elas relatavam assim de uma maneira tão clara, assim, tão assim significativa, sabe? A significativa vivência delas, que não raras vezes eu fiquei assim, chorei assim, né? Teve momentos que eu chorei lendo aqueles diários, porque a gente percebe assim que são coisas mesmo, que são histórias de vida, são coisas que as pessoas vivenciam, né? Que não são casos assim isolados, que são coisas que são bem mais frequentes, né, do que a gente imagina, porque a gente percebe por que elas são mais frequentes. Porque quando a gente conversa, surge um link entre a gente, né? Então a gente consegue ver, nossa, aconteceu comigo, aconteceu comigo, aconteceu... Ou assim, aconteceu comigo, aconteceu comigo, aconteceu comigo, aconteceu comigo, aconteceu comigo. A gente não pode mais falar que é uma coisa assim tão, né, esporádica. Ah, mas é um caso isolado. Não é um caso isolado, né? Agora deixa de ser um caso isolado, né? Com tantas pessoas falando sobre isso. Para mim, a coisa mais importante neste momento assim da minha vida sempre foi um pouco, mas agora que eu consegui entender muitas coisas, mas eu preciso ainda entender muito mais, né? Mas eu tenho certeza absoluta de que a gente precisa transformar a realidade. Cada um pode intervir nela, porque com as pequenas coisas a gente realmente pode transformar esse mundo. A
A gente não pode ficar calado diante de injustiças, a gente não pode aceitar as coisas que fazem o outro sofrer, porque esse outro também pode ser você. Você já pensou se fosse você? Não é? Esse outro pode ser você, não é? Então a gente não pode, né? Então, e há maneiras de intervir na realidade, mas a gente precisa debater bastante, né? Ler, ter a coragem de falar, eu preciso aprender essas coisas, como eu, né? Eu não sabia tanta coisa e eu fui estudando, fiquei com medo de participar do processo seletivo, mas aí eu falei, não, eu vou, porque eu vou estudar bastante, né? Eu quero aprender isso, sabe? Eu quero fazer alguma coisa. Então a mensagem que eu tenho é assim, né? Essa coisa assim da gente olhar o outro mesmo com amor, porque a gente pode ser aquele outro, a gente não sabe. Em qualquer momento a gente pode ser ele, né? Então é isso. Vamos conversar bastante, não vamos mais ter medo. Vamos olhar para essa coisa linda que é o Brasil. É um país que eu amo tanto, gente, tanto. Acho que vocês, pessoas daqui, brasileiros, vocês não têm nem ideia. É um país tão lindo, de tanta diversidade, pessoas juntas. Vamos dar valor para o que a gente tem de melhor, gente.